queria fazer uns poucos agradecimentos ao Teatro Porto Seguro, a todos amigos da Companhia das Letras, que tanto trabalharam para esse livro, aos livreiros que estão aqui, compartilhando esse momento tão importante para nós. Queria, entre os amigos, falar especialmente de uma que está aqui atrás, que é a Flavinha. Sem a Flavinha, esse livro não existiria. Drauzio também insistiu muito para que o Jô aceitasse fazer as memórias. E queria fazer, em nome de todos os amigos que estão aqui presentes, uma homenagem, um agradecimento especial a Fernanda Montenegro, que veio do Rio, especialmente para esse evento, soube do evento na quinta-feira e está aqui com a gente. Queria agradecer de coração. É uma honra ter todos vocês aqui conosco. Esse momento é uma honra e é uma honra muito especial o seu gesto que deixou o Jô extremamente comovido. Eu só queria contar que esse livro, na verdade, começou, de alguma forma, a ser feito há 24 anos atrás, quando eu fui assistir Um Gordo em Concerto, uma peça do Jô. Eu assistia os espetáculos todos do Jô, fui até na minha lua de mel assistir um espetáculo do Jô no Rio de Janeiro. Quando eu fui assistir Jô em concerto com um amigo muito querido, que já não está mais entre nós, o Mário de Andrade, eu pedi ao Mário que me apresentasse ao Jô, que eu queria encomendar do Jô um livro de memórias, há 24 anos atrás. E ele, com muita razão, falou: muito prazer, Luiz, mas está muito cedo. Mas, desde então, 2 anos depois, ou 3, ele não, aqui não chegou, não. chamou e, de livro em livro, a vida do editor é cheia de emoções, mas a vida do editor do Jô é mais cheia ainda. O Jô mandava de página por página para minha casa por fax, não existia internet na época. Enfim, nós construímos uma imensa amizade a partir de página a página, fax e de outros meios. Esse livro só poderia também ter sido feito com a participação de um outro grande amigo meu, de mais de 40 anos, que é o Matina Suzuki, meu colega de lutas estudantis contra a ditadura, que hoje trabalha, graças a Deus, todo dia ao meu lado, na sala do lado da minha. Sem a participação do Matinas, nós não conseguiríamos ter feito esse livro tão cheio de emoção e viver esse momento que nós vamos viver aqui com vocês. Com, mais uma vez, o meu enorme agradecimento a todos vocês, especialmente ao Jô Soares. Como Max Nunes, quando foi muito homenageado, disse assim: eu acho que eu vou morrer, estão me homenageando muito. Eu quero agradecer a vocês, quero dizer que quase me mata do coração Fernanda Montenegro, uma das maiores artistas desse país. Não é questão de ser teatro, não, é uma artista que é glória desse país. Pega um avião, enfrenta uma ponte aérea para vir aqui. Quer dizer, eu sou um filho da puta. Como é que eu provoco uma coisa dessas? Eu tenho a impressão que eu entrei enquanto o som não voltava, mas eu acho que já voltou. Voltou ou não? Ah, tá vendo? Precisava alguém chegar e dizer: liga essa porra. Pronto. Então, antes de mais nada, muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença
E eu vou chamar, obrigado ao Luiz pelas palavras que ninguém ouviu, mas eu tenho certeza foram muito generosas. E agora eu preciso chamar aqui meu companheiro, meu amigo de muito tempo, de muitos anos também, e que sem ele não haveria esse livro assim, porque eu não conseguiria fazer essa tarefa sem o acompanhamento de um samurai. Matina Suzuki, por favor. Obrigado, eu fico desse lado, né? Tá bom. Eu sento do lado de cá. Enfim, estou aqui agora com meu amigo Matinas, que veio com uma prancheta, já me deu medo isso. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Pouca gente sabe, João, mas a sua origem é a Paraíba. Sua família é paraibana. Por parte de pai. Por parte de pai. Seu pai era da Paraíba. Seu Orlando, conhecido por todo mundo como Garopa. Mas o seu nome, José Eugênio Soares, foi dado em função de um tio do seu pai. Que era um homem muito bonito, eu não conheci, mas era promotor no interior da Paraíba, depois do Ceará, eu sei, como ele era um homem lindo, tem uma mulher casada que se apaixonou por ele, e mesmo sem que os dois tenham tido algum contato físico, só pelo fato dela falar nele, o marido dela deu um tiro, matou ele. Ele deu um tiro na barriga, imagina, naquela época, ele foi em lombo de mula até a primeira cidade que tivesse um hospital, e nesse trajeto ele morreu. Meu pai adorava ele e, como homenagem, me deu o nome dele, exato, José Eugênio, sem acento, Soares. Tem gente que diz assim, mas você tem Eugênio até no nome. Eu digo, mas depois está só Ares. Então é tranquilo. Um outro tio do seu pai, que esse você conheceu, foi uma pessoa muito importante para você, que você admirava muito, e que foi o autor do primeiro dicionário de filosofia do Brasil. Era um dramaturgo, talvez tenha aí alguma origem genética na sua paixão pelo teatro. E foi o homem responsável pela divulgação do poeta Augusto dos Anjos no Brasil. É verdade. Foi o descobridor do que era amigo dele, o Augusto dos Anjos, que ele dizia, um poeta maldito que nasceu à sombra dos buritizais da Paraíba. E era também o Orris Soares, eu conheci já bem velhinho, era um homem lindo, elegante e teve a sabedoria. Com 80 e tantos anos, ele parou o dicionário filosófico, porque ele disse assim, eu não tenho mais lucidez para enfrentar uma obra desse tamanho. Sinal que continuava lúcido, né? Você ter a lucidez de saber que não vai ter a lucidez, já é de tirar o chapéu. Escreveu uma peça totalmente anarquista, revolucionária, que é Rogério, ou A Loucura no Poder, que é uma história em que os loucos tomam o poder. É uma peça escrita logo sob o impacto da Revolução Russa, que está fazendo 100 anos, escrita um ano depois, na qual, premonitoriamente, o revolucionário se torna um ditador. É verdade. O Matina sabe mais da minha vida do que eu, mas o tio Orris é uma pessoa por quem eu tinha a maior admiração, porque o cara no interior, né, o cara na Paraíba, ser o intelectual da força que ele era e um anarquista. Aliás, tem uma coisa curiosa que eu observei na minha família, eu estou falando por parte do meu pai. Tio Oscar Soares, uma vez eu encontrei um cara num avião, ele era meu tio-avô, era tio do meu pai. Outro tio do seu pai. Falou o seguinte, ele foi deputado pela Paraíba. Eu encontrei um cara, um velhinho, num voo, num avião, não sei indo para onde, ele falou, você é sobrinho neto do Oscar Soares, foi o político
mais honesto que eu conheci pelo seguinte: ele foi chefe da comissão de orçamento e morreu pobre. Senão que já se roubava muito naquela época. E o tio Pedro, também tio do meu pai, que foi embaixador em Hong Kong. E uma vez ele está num rickshaw e ele faz um comentário alto, estava muito quente, ele falou: calor, filha da puta. Aí o cara do rickshaw olhou para trás e falou: é brasileiro! É brasileiro! Você não é, sou cearense, eu sou cearense. Mas lá a vida estava muito difícil, aqui está melhor. Era melhor puxar rickshaw em Hong Kong do que estar no interior do Ceará. Imagina o que era a vida. E ainda pelo tronco do seu pai, de paraibanos ilustres, aliás, o Chateau era amigo do seu pai e era paraibano também. Também. Um irmão do seu pai ficou famosíssimo no Brasil, foi um dos esportistas mais importantes que o Brasil já teve. Infelizmente, hoje, não se lembra muito disso, mas uma das grandes... O Brasil teve algumas glórias de esportes coletivos no século XX. A primeira foi o bicampeonato de futebol, a segunda foi o bicampeonato mundial de basquetebol, disputado em 1959 e 1963. Há um personagem importantíssimo nessas conquistas. Quem era ele, João? Meu tio Togo Renan Soares, o Canela, tio Canela, que tinha um gênio horroroso. Posso só voltar um pouquinho? Deve. O avô do Jô queria que o tio Renan Canela se chamasse Renan. Levou na Paraíba para batizar. O padre não aceitou. Não, Renan não, esse cara é contra a igreja, esse cara está fazendo campanha, é ateu, está fazendo... Então, ele pegou, trocou por um nome parecido, Togo, que era o almirante japonês que venceu os russos na guerra sino-soviética. E ele virou Togo Renan Soares no papel. Togo Renan Soares. Uma vez ele me levou a assistir um jogo de futebol, porque ele era um gênio da técnica, do esporte. Ele foi bicampeão de futebol pelo Flamengo, levando toda uma tática do basquete de marcação por pressão, levou para o futebol. Ele foi campeão de remo, sem saber nadar, campeão de natação, técnico, tudo técnico, de natação, sem saber nadar. E tem um episódio, ele tinha um gênio pavoroso, que ele estava comandando um barco a remo e começou a dar uns porros nos remadores. Os remadores, sabendo que ele não sabia nadar, de sacanagem, começaram a balançar o barco. Aí ele falou: eu vou pedir aos senhores atletas que se aproximem da margem para dar como encerrado o treino de hoje. Assim que ele botou o pé em terra firme, virou: seus filhos da puta, vocês queriam me matar, vocês pensam o quê? E quando eu tinha 8 anos, ele me levou para ver um jogo no Botafogo. Eu me lembro que tinha um jogador ruivo chamado Ponce de León. Chamava atenção. Grande bailarino. De gafieira e tal. É mesmo? Sim. Pois é, eu não sabia de nada disso. Eu sei que eu estou sentado ao lado dele, de repente ele fala para mim assim: Zezinho, você fica quietinho aqui, que seu tio vai ali do outro lado bater naquele canalha e já volto. Fez a volta, brigou com o cara, bateu no sujeito, voltou e pronto. Aí papai nunca mais deixou que ele me levasse a algum lugar. Era um gênio horroroso. Teve época que ele morou numa pensão e tinha um velhinho, bem velhinho, e a sobremesa era goiabada cascão. E o velhinho falou assim: eu gosto muito de goiabada, mas essa goiabada cascão, para mim, não é boa por causa da minha dentadura. Eu não consigo comer, sabe? E eu gosto tanto de goiabada. Aí o tio Canela falou: mas a goiabada de verdade é essa goiabada cascão. O velhinho falou: pois é, mas infelizmente eu não gosto. Ele falou: no meu cangote ninguém monta, seu velho filho da puta!
Quer dizer, realmente era um gênio pavoroso. Um dos seus grandes amigos, um marroquino, que jogou na seleção francesa de basquete e ficou conhecendo no mundo inteiro como namorado da Brigitte Bardot, você levou ele para jogar no time de basquete do Flamengo, dirigido por seu tio Canella. Isso, que era o Bob Zaguri. Bob Zaguri. Um dia você vai ver o jogo do Flamengo para ver o Bob jogar e o seu tio Canella está na arquibancada. O que aconteceu? Ele estava suspenso porque ele tinha batido num juiz. Ele era idolatrado pela torcida do Flamengo, ele foi campeão 11 vezes seguidas. O estádio do Flamengo se chama Estádio Togo Renan Soares, o Canella. E eu estou vendo, por que o tio Canella está sentado lá? Está lá no fundo, não está sentado lá orientando o time? Aí a pessoa que estava comigo, não me lembro quem era, falou, não, é que ele está suspenso. Ele não podia nem estar aí, ele está suspenso. E ele foi suspenso porque ele bateu nesse juiz que está aí agora. Cada vez que o juiz apareceu, eu ouvi a voz dele dizendo, apanhou e vai apanhar de novo. Quer dizer, tem uma crônica do Nelson Rodrigues. Como é que é? O tapa cívico. Porque na semifinal de 1973, 63, Maracanãzinho lotado, Brasil disputando o título mundial. No intervalo do jogo, ele simplesmente vai lá e dá um tapa na cara do juiz. É expulso, cria-se uma grande... O Brasil vai jogar sem técnico, afinal, vai jogar sem técnico, vai jogar sem técnico. No final, ele conseguiu sentar no banco de técnico na final, e o Brasil foi bicampeão, motivando uma crônica histórica do Nelson Rodrigues, chamada O Tapa Cívico, onde ele dizia que foi no tapa do Canella que o Brasil ganhou o bicampeonato. Mas era linda a crônica. Era linda, linda. Aquelas coisas... O Nelson Rodrigues era uma figura... Quando eu dirigi aqui Os Sete Gatinhos, só que na hora de tentar a divulgação da peça, eu vi que ele não era conhecido em São Paulo, era pouquíssimo conhecido. Conhecido no meio artístico, claro, mas na divulgação as pessoas perguntavam assim... José, interrompendo, era um grande desafio para você dirigir Nelson Rodrigues, né? Porque você estava começando a sua carreira de diretor e ele já vinha de montagens dos embis consagradas no Rio de Janeiro. Né? Aí o seguinte, eu vejo que as pessoas me perguntam, você vai dirigir uma peça infantil agora? Sete Gatinhos? Eu falei, não é infantil, é do Nelson Rodrigues. Sei, e não é infantil, Sete Gatinhos, não. Aí eu liguei para ele, eu falei, Nelson, estou enfrentando um problema aqui, que é o seguinte, as pessoas estão achando que Os Sete Gatinhos é o nome de uma peça infantil, porque Os Sete Gatinhos será, eu assim, apavorado, né, de pedir para um autor que trocasse o nome. Eu falei, será que não havia hipótese de você, aqui para São Paulo, você trocar o nome dos Sete Gatinhos? Ele de cara falou, que tal a Última Virgem? Um beijo, obrigado, tchau. Então, em São Paulo, e teve críticas maravilhosas do Sábado Macau, de tudo, chamava-se A Última Virgem, que, a meu ver, é até um título melhor que Os Sete Gatinhos. Né? Mas você fez um espetáculo no Rio chamado A Feira do Adultério. Isso. E esse espetáculo tinha uma... Entre uma história e outra, você projetava a imagem de uma pessoa dizendo um texto. Qual era o texto do Nelson Rodrigues? Cada um tinha que dar uma opinião sobre o que era o adultério. Então, cada um falava uma coisa, pessoas da sociedade, atletas, atores, tudo. E eu disse, não, o Nelson Rodrigues vai ter que falar sobre isso. Liguei para ele e falei, Nelson, será que você me ajuda aqui? Eu estou fazendo um espetáculo, são 6 peças. Entre cada peça tem uma pessoa falando sobre o que é o adultério. Será que você se incomodava de fazer isso para mim? Claro que não. Deus te abençoe.
Estou aqui nessa obscuridade mais profunda. Eram frases que ele sempre repetia. Né? Lá fui eu, com câmera, tudo para casa. Aí eu falei, então, sobre o adultério, Nelson, dá uma frase. Ele falou, o pior adultério é o da viúva que casa novamente. Trair um morto não tem perdão, assim na terra como no céu. Aí ele falou, quer tentar outro? Eu digo, não, tá mais. Era um sucesso. Jô, voltando um pouco à sua família, do lado da sua mãe, que eram cariocas, seu avô Carlos Leal... Carlos Pereira Leal estudou na Inglaterra, foi companheiro do futuro rei. Companheiro do rei, futuro rei Jorge V. Acho que é Jorge V. Não era o Eduardo VII? Eduardo VII. Sabe mais do que eu. Era o Eduardo VII, tanto que ele tinha cartas. Eu não sei que fim levou, isso tudo ficou com a minha mãe, que depois... Eu nunca dei valor a esse tipo de coisa, gozado. E ela também, ela vivia, ela era uma anarquista, ela vivia. Tinha cartas que ele, onde o Eduardo chamava o meu avô de My Dear Charles, eu não sei o quê. Eu dizia, nossa, que loucura isso, meu Deus. E mamãe, que tinha uma verve espetacular, primeira carteira de motorista do Rio de Janeiro, provavelmente do Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro era o Brasil. Fumava como um dragão, por isso teve uma doença que só dá em fumantes, está aqui o doutor Drauzio, que não me deixa mentir, que se chama tromboartrite obliterante. Não é isso? Cadê o Drauzio? Está por aqui, não? Não é isso, Drauzio? Tromboangeite obliterante. Porque o sangue não chega nas extremidades. O rei da Inglaterra, que morreu de câncer no pulmão, também tinha essa doença. Enfim, só dá em fumante. O sangue não chega nas extremidades, gangrena, você tem que tirar. Então, ela não tinha nem esse dedo, nem esse, um em cada mão. O primeiro comentário que ela fez foi o seguinte, manicure vai ter que fazer 20% de desconto. Ô, Jô, essa roupa que está na capa do livro, do primeiro volume, foi inspirada no uniforme do seu o uniforme do Eton College. O uniforme do Eton College era esse, com essa gola imensa que passa por cima, né? Ela vai por cima do paletózinho, que era esse paletó era um fraque curto, no fundo, né? E mamãe é que fez, orientou o alfaiate a fazer a calça, a fazer não sei o que, a camisa. E ela tinha, eu não sei se talvez isso tenha influenciado um pouco na minha profissão, porque ela adorava me fantasiar. Tem fotografia minha de holandês, cozinheiro. Tem uma foto, quando eu fiz 4 anos, ela deu uma festa que os homens iam vestidos de cozinheiro e as meninas de empregadinha doméstica. E a foto de cara na frente, quem tem? Eu e a Joana Fon. Os dois olhando que nem patetas para ontem, assim. Eu me lembro que tinha uma coisa de estar com a colher de pau na mão, sem ter ideia para quê aquilo. Assim. A mamãe foi ao Copacabana Palace falar com o chefe para saber como é que era exatamente a calça, o tipo de tecido. Ela era super detalhista. Tinha uma coisa que eu quase morri de vergonha, que tinha uma festa no colégio, que era de príncipe, vestido de príncipe. Todo mundo foi, os meninos todos vestidos de príncipe Robin Hood, com aquele bonezinho assim, colã, príncipe da história de Robin Hood. Eu fui de Luís XV. Passei por uma vergonha. Peruca branca encoada e ainda tinha o detalhe de ter aqui uma verruguinha, Era o Luís XV, caceta. Eu com uma vergonha.
Ué, é príncipe. Tá João, bom. e essa foto da capa foi tirada onde? Foi tirada no Jockey Club brasileiro durante um sweepstake. Tem outras fotos eu de binóculo, olhando, porque os fotógrafos me adoravam, né? Imagina, era uma coisa totalmente diferente. Aí foi capa da revista, acho que da Cruzeiro. E era durante um sweepstake, os meninos todos correndo pelo gramado, todos se emporcalhando, e eu não, ali vestido de aluno do Eton College. Mamãe, olha, e tem uma coisa, eu acho que eu não sei nem se a gente botou, que ela jogava no bicho, ela assinava Cobrinha. Quem jogava no bicho para ela era o Biriba, do Copacabana, e teve um sonho que ela teve, é o seguinte, ela sonhou que entrava na sala de visitas e no sofá tinha uma vaca linda, esparramada no sofá, uma vaca malhada, e que a vaca fazia para ela assim, 1.500. Ela jogou, não deu outra coisa na cabeça. 1.500. Mas tem um personagem importante do período do Estado Novo ao seu lado nessa foto. Quem era? Era o ministro da Aviação, que era um amigo, era gaúcho, acho que era Salgado gaúcho. O aeroporto de Porto Alegre chama Porto Alegre Salgado se Filho. chama Salgado Filho. Ele foi ministro da Aviação, ele não era... E presidente nem do Jockey militar. naquela época. Isso também, foi presidente do Jockey. Era uma figuraça, né? É impressionante o que tinham de pessoas com talento cercando o Getúlio. Oswaldo Aranha. O Brasil só não entrou na guerra ao lado do eixo por causa do Oswaldo Aranha, que chegou, pelo que me consta, atenção, que eu não presenciei isso, mas pelo que eu sei, contado pelo meu pai, pela minha mãe, que o Oswaldo Aranha chegou a rasgar documentos, dizer, tu estás louco, tu não vai fazer. Nunca, não deixou o Brasil entrar na guerra ao lado do eixo, porque o Dutra, que pode ter sido considerado um dos homens mais feios do Brasil, do mundo, parecia uma coruja feia. Não só coruja, mas coruja feia. Ele era nazista. Ele era pelo ideal ariano, do homem ariano. Aquela beleza dos nazistas, tipo Goebbels, que puxava por uma perna, né? O Himmler, que era aquele horror, o próprio Hitler, todos eles o ideal. E o Dutra, e o outro também, como é Góes Monteiro, eram nazistas, eram pró-Alemanha. Tá bom, graças a Deus tinham pessoas como Oswaldo Aranha. Tem uma coisa engraçada também do Oswaldo Aranha, que tinha um cara que era o Simões Lopes, que cuidava tinha um ministério que cuidava das despesas, controlava despesas dos outros ministérios. O Oswaldo Aranha era ministro... Foi ministro do Exterior e foi ministro da Fazenda. E aí... Quer dizer, foi embaixador nos Estados Unidos. Eu sei o seguinte, que o escritório, o ministério dele, o Simões Lopes achou que ele estava gastando demais e mandou um comunicado para o Oswaldo Aranha dizendo, ministro, controle suas finanças, não sei o que e tal. Aí o Oswaldo Aranha disse assim, olha, responda, mas oficialmente, não responda por fora, responda passando por todos os canais. Resposta do ministro Oswaldo Aranha para o ministro Simões Lopes. Vá a merda! Puta, isso correu. Aí o Simões Lopes se viu totalmente desmoralizado. Foi esquecer o Getúlio. O Getúlio, olha só o que o Oswaldo Aranha fez. Ele me manda uma coisa dessas, oficialmente me mandando a merda. Como é que eu resolvo isso? Getúlio disse, é muito fácil. O Oswaldo te mandou a merda. Tu não vais. Pronto.
Jô, o Dutra concorreu contra um parente da sua mãe. Eduardo Gomes, É brigadeiro. bonito. É bonito e é solteiro. Era o slogan dele, porque tinha o Dutra, Ganhou casado e feio. ganhou o horroroso. Você lançar um slogan desse no Brasil, brigadeiro, brigadeiro, é bonito e é solteiro. Resposta do outro lado, é viado. Uma vez ele foi levar minha mãe em casa, minha mãe saltou do carro, e ele saltou para dar um beijo na minha mãe. Eu vi aquele homem que para mim devia ter uns 3 metros, porque ele era muito alto, e eu era moleque, eu tinha 5 anos, eu acho, não sei, não me lembro que idade eu tinha quando houve essa campanha, foi em 1900 e... Foi a eleição, logo depois do Getúlio, foi a eleição de 45, foi uma eleição feita muito rapidamente. Então, eu era molequíssimo, né? Aí eu vi aquele homem alto, enorme, e reconheci na hora, né? Aí mamãe falou, é seu primo. É meu primo em primeiro grau, é seu primo em segundo grau. Sabia? Quem é ele, você sabe? Eu falei, é o brigadeiro. É bonito e é solteiro. Vai lá para dentro, menino. Ô, Jô, o Dutra, teve uma pessoa que ficou famosíssima no Rio de Janeiro. Pode falar. A gente põe o nome dele, eu botei o nome dele, botei, né? Não. Não botei, né? Não, ele era secretário do Dutra. E foram inaugurar um hospital e tinha, naquela época, não sei se ainda tem, fita para você cortar, né? O Dutra, na hora que cortou a fita, deu um pum altíssimo. Era uma coisa indisfarçável. Imediatamente, esse secretário dele falou, ô, presidente, desculpe, foi alguma coisa que eu comi. Ele assumiu o pum do Dutra. E todos os ministros que estavam em volta, tudo com inveja dele. Porra, como é que eu não tive essa ideia, meu Deus do céu? Ele ganhou um cartório. Ganhou um cartório. O Dutra ficou eternamente agradecido, porque o cara assumiu um pum que era indisfarçável, era uma coisa... Essa história eu não aguento, gente. E é absolutamente verídica. Tanto que o cara depois tornou-se um alcoólatra. Ele ficava pelas mesas do bar do Hipopótamos, se lamentando. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Ficava numa tristeza, porque... Jô, sua família foi morar em Botafogo, na Rua Farane, perto do palácio onde morava o Getúlio com a família. Ele só vai morar no Catete depois, quando ele volta a ser presidente, eleito dessa vez pelo voto. Um dia você chega na sua casa, da aula, e Dona Mercedes, que era conhecido como Metia, porque tinha primas argentinas que botaram o apelido de... Metia é o apelido de Mercedes. Na Argentina. Na Argentina. É muito comum, E a sua mãe estava morrendo de dar risada com um telefonema. Mamãe rindo. Eu falei, o que houve? Ela falou, não, imagina você, eu um menino, imagina, eu tinha o quê? 6 anos. Eu disse, o que foi, mamãe? Imagina, você que tem um português que ficou de vir aqui para arrumar um encanador, era para ele vir num dia, não veio, ia vir no outro, não veio. Aí hoje eu peguei o telefone e falei para ele, o senhor não venha mais, eu não preciso mais que o senhor venha? O senhor realmente é impossível tratar com alguém como o senhor? E aí o cara falou para ela, estás nervosinha, com certeza não levaste a pirocada do costume. Mamãe bateu o telefone, puta da vida, e aí se deu conta e ria. Quando eu cheguei, ela estava rindo exatamente da pirocada.
Mas ela contava uma piada de português também, e essa piada acabou sendo simbólica na sua vida. Porque até num show você contava a piada e depois dizia que quem tinha contado essa piada foi sua mãe, quando você tinha 6, 7 anos. É. Qual piada era essa? É do português também, do português que encontra com outro e fala, Manel, Joaquim, quanto tempo, como é que estás? Casei. Casaste? Casei com a Maria. Mas como foi isso? Encontrei com a Maria. Mas como? Eu estava na rua, vinha vindo por um lado, ela vinha pelo outro lado, e ela me deu um esbarrão muito forte. E eu falei, vê por onde andas, filha da puta. E ela respondeu, filha da puta é a puta que te pariu. E eu disse, cu que pariu é o cu da tua mãe, sua filha da puta. Conversa vai, conversa vem, casamos. Ai, mamãe. Mas você disse para sua mãe, mamãe... Mamãe, essa é palavra feia. Ela falou, filhinho, deixa eu te contar, não existe palavra feia. O feio está na cabeça de quem pensa. Você pode ofender uma pessoa chamando-a de nobre, de príncipe, e você pode dizer um filho da puta carinhoso para uma pessoa. E é uma tradição, aliás, bem argentina. O argentino pode se chamar de hijo da puta, como estás? Hijo de puta, que hiciste? Gordo. Gordo é comum para chamar magro, inclusive, de gordo. É uma coisa afetuosa. E eu continuo sempre, me pautei por isso. Quer dizer, não existe palavra feia ou palavrão. O que existe é a canalice das pessoas. Quando a pessoa é canalha, qualquer coisa em sua boca fica terrível. É os políticos brasileiros. O político brasileiro, ele não tem nem educação. Mas não é educação no sentido de ministério da educação. É aquela educação primária, de dizer obrigado, como vai, boa noite. Não. O Túlio de Lemos, a coisa que ele mais prezava... Seu grande amigo, ator. Amigo, foi o maior cantor de ópera, cantor baixo profundo, maior do mundo. Vinha maestro da Itália para ouvir o dó de peito dele. Depois teve uma hemoptise em cena, uma tuberculose, com sangue em cena, quase morreu, foi salvo em cima da hora pela invenção da penicilina, que a família conseguiu que o Adhemar de Barros mandasse trazer. Enfim, salvou em 15 dias, ele estava à beira da morte. Mas, enfim, ele prezava a educação de um jeito que ele entrava num táxi, ele dizia, boa tarde, se o cara não respondesse, ele saltava. Ele entrava e dizia, boa tarde, o cara não dizia nada, dizia, para! Saltava, seu mal educado, vai se foder, seu filho da puta! E saltava do carro, dizia, não aguento falta de educação. Ele fazia um gesto, ele fazia um ato piedoso também, que ele ajudava as velhinhas a atravessarem a Avenida São João, é verdade isso? Ele pegava uma velhinha, estava pronta para atravessar, ele dizia, meu senhor, deixa eu ajudar. Ele tinha 2,5 metros de altura e tinha um braço, engraçado, que eu tenho uma limitação no braço que ele também tinha, por causa da tuberculose. Ele era tão higiênico que ele tinha um pincel de barba, porque aqui ficou um buraquinho, ele usava o pincel de barba para lavar o buraquinho. E ele, de vez em quando, ele ia ali para a esquina da Ipiranga, com São João, ele vinha uma velhinha que ia atravessar a rua, ele dizia, minha senhora, faço questão de ajudá-la. Aí a velhinha, muito obrigada. Ele ia atravessando com a velhinha, não, precisa tomar cuidado, porque são todos muito mal educados. Se eles veem que a senhora está atravessando a rua, eles fodem com a senhora. Porque só tem filho da puta nesse trânsito. São todos muito mal educados, fodem com a senhora. A velhinha não sabia se agradecia, se parava no meio da rua. Então a velhinha já fala, muito obrigada. Obrigada não, minha obrigação. Minha obrigação de levar lá a salvo, do outro lado, porque é tudo filho da puta. Eles não podem ver uma senhora que eles querem fuder com a senhora.
Que maluco. E eu não sei por que cargas d'água, nós recebemos um convite, ele e eu, para ir no lançamento do livro Noite de Autógrafos na Livraria Brasiliense. Onde o Luiz Schwartz trabalhava. O Lulu trabalhou lá, né? Começou Barão de Tapetininga. na Barão de Tapetininga. O livro era uma biografia do General Sampaio. Quem sabe quem foi o General Sampaio? Ninguém sabe. Foi o único herói da Batalha de Tuiuti. Por quê? Porque foi o único militar de patente que morreu. Então, disseram, quem é o herói da Batalha de Tuiuti? Caralho, vamos botar... Tem o Sampaio que morreu fugindo, ele morreu de costas. Não é fugindo, fugindo é sacanagem minha, mas ele morreu meio de banda, com um tiro nas costas. Não é melhor tiro para um herói levar, né? E aí recebemos convite, ele lá, eu na minha casa. Detalhe, ele era do Partido Comunista. Ele era do Partido militante, Comunista, e já era regime militar. Já, total. Eu não sei por que cargas d'água. Ele recebeu um convite para Noite de Autógrafos do livro sobre o General Sampaio, o Infante Imortal. O nome dele era Major Mauro Lopes Lima. Eu tenho um livro até hoje. E eu recebi na minha casa um convite também. Falei, Túlio, eu recebi um convite louco. Ele falou, também temos que ir, não podemos perder. Lá fomos para a Brasiliense, na porta, na vitrine, tinha uma fotografia, um pôster gigantesco do General Sampaio, assim. Aí o Túlio já entrou dizendo, oh, maravilha, essa fotografia que vocês conseguiram, do General Sampaio assoviando. Aí o major disse, não, senhor Túlio, ele não está assoviando. Está assoviando o hino nacional. Eu já querendo ir embora, rindo. Eu fingia que eu estava espirrando para rir. Aí quando chegamos em frente à mesa, o livro era dedicado ao Exército Nacional. Então, e tem a dedicatória da Academia das Agulhas Negras, que é os melhores são apenas bons para a infantaria. Aí o Túlio diz, os melhores... O senhor foi infante, ele batia contínuo. Fui infante. Os melhores são apenas bons para a infantaria, major. É o que fala, exato. Einstein, uma merda. Como infante, seria uma merda. Não sabe marchar. Aí, querendo ir embora, passavam umas senhoras delicadíssimas, com canapês, e ofereciam para ele, senhor Túlio, um canapézinho? Merci, tenho nojo. Como é que é? Merci, tenho nojo. E aí o Major Mauro disse o seguinte, aconteceu uma coisa, porque ele era cearense, né? Ele e o General Sampaio também, que foi levado ao exército de corda, amarrado de corda, que tinha essa tradição. Quando o cara era convocado e não ia, levavam ele à força amarrado. Aí o General Sampaio foi exumado, tiraram os ossos para mandar para o Ceará, a terra dele. E aí ele falou, senhor Túlio, aconteceu uma coisa extraordinária. Quando exumaram o corpo a mando do presidente Castelo Branco, quando abriram e viram a alçada do General Sampaio, os botões da farda estavam absolutamente novos. Túlio, com aquele tamanho todo, se jogou de joelho e dizia, milagre! Milagre militar! E todo mundo, calma, senhor Túlio, não se abale. Não! O senhor, com esse livro, tem que pedir ao presidente Castelo Branco que lhe mande 2 desses botões para o senhor fazer abotoaduras. Ia ser uma homenagem linda. Olha, e eu louco para ir embora, mas não imagina, ele
cada vez falando mais. E cada vez que passava uma senhora com canapês, era essa frase que eu aprendi e que é muito bom de se usar, que é merci, tenho nojo. Que ao mesmo tempo é delicadíssimo. Jô, você, voltando um pouco no tempo, o Copacabana Palace constrói um anexo, né, para instalar um novo tipo de moradia, porque tinha o hotel, e o anexo seria para as pessoas morarem permanentemente. E a sua família foi uma das primeiras a mudar para o anexo. Se eu não me engano, foi a segunda. Não tenho certeza disso, mas também isso não tem a menor importância. Dava para a piscina do Copa. Você subia ao último andar e o que você fazia? Era no 10º andar. Eu subia na beirada, botava uma toalha e fingia que ia me atirar. Os turistas, tinha um americano um dia que quase foi a loucura, que ele falava, "No, please, no! You never make it! You never make it!" Aí eu gritava, "Atendendo a pedidos, vou deixar o meu salto para amanhã." A turma que frequentava já sabia. Tinha pessoas que frequentavam o Copa. Tinha o Paulinho, que o nome dele, pelo nome você já vê, Paulinho Pouca Roupa. Ele tinha só um short, era só o vestuário dele era um short. Ele ficava o dia inteiro na praia, de short e tamanco. E uma vez ele entrava a gente entrava na piscina do Copa, ele entrava também. Um dia tinha um americano, tinha um prato no Copacabana que era delicioso, que era um coquetel de camarão. Cada puta camarão parecia uma mini lagosta. Sabe, um camarão com complexo de superioridade. E aí, tá esse americano e tem um gatinho. E o americano pegava o camarão, mergulhava naquele molho, rosé, e dava para o gatinho. O gatinho comia. Aí o Paulinho foi de joelho até ele e ficava, miau. O americano achou muita graça, pediu para o garçom trazer um. E o Copacabana, a piscina tinha um problema a ser enfrentado, é que no prédio em frente morava a Narcisa Tambornideg. Quando eu chegava, "Ô, Jô! É a Narcisa!" Como se ela precisasse dizer que era ela. E ela dizia assim, tinha um maître chamado Armando, ela dizia, "Armando, prepara a entrada do meu café, que eu ainda não tomei café." O Armando dizia assim, "Seu Jô, Dona Narcisa, é o meu inferno astral." Isso é todo dia, seu Jô, todo dia. "Armando!" Jô, a sua mãe vai se tratar em Nova York, nos Estados Unidos, na Clínica Mayo. E em 1951, você com 13 anos, tira o seu passaporte e vai para Nova York com seu pai. Você se encantou com a cidade? Claro, porque, sabe, já tinha em mim uma vocação cinéfila. Eu adorava cinema. A única coisa realmente agradável que tinha no internato que eu estava em Petrópolis é que toda quinta-feira à noite era projetado um filme na capela. Só que não tinha o menor critério, porque, na verdade, deviam ter sido, graças a Deus, não selecionavam os filmes como deveriam, porque filme para criança, eu tinha 9 para 10 anos, né? Tinham que escolher, não, o que mandavam exibiam. Então foi quando eu vi todos os filmes no ar. Eu ficava imitando o Richard Widmark, ficava imitando o Risadinha, né? Como ele era. É uma cena famosa, você não quer? É, que ele joga uma senhora de cadeira de roda, ele joga pela escada. É uma cena de uma violência até hoje, né? E passava para a gente com 10 anos. Ficava todo mundo com vontade de atirar uma velha pelo... Então eu vi todo esse cinema noir
com essa idade, que não eram apropriados, claro que não eram. Mas foi uma bênção isso, meu Deus. Aí eu tinha verdadeiro fascínio pelo cinema noir, pelo cinema americano. E foi onde eu comecei a aprender a falar inglês. João, mas vocês ficaram no Hotel Astor e um amigo do seu pai acabou Bernardino Pereira. Acabou com a sua brincadeira de ficar no Astor, onde ficavam todos os... Mamãe era louca por cinema também, alucinada. E aí, e por teatro. Em Paris, a gente ia... Quando eu estava de férias, ela ia para a Europa e a gente ia ver tudo que estava em cartaz em Paris, sempre. E quando ela saiu da Clínica Maio, papai foi comigo para encontrá-la, para a gente fazer uma viagem, uma turnê pela Europa e depois voltar para o Brasil. Aí o seguinte, quando ela foi se hospedar, saiu da Clínica Maio, foi para Nova York se hospedar no Hotel Astor Hotel, onde ficavam todos os artistas que estavam na Broadway no momento, que vinham de fora, todos os artistas de cinema que estavam lançando seus filmes na televisão, enfim, aliás, a televisão estava engatinhando, mas já tinha lançamentos, como é que se diz? Trailers dos filmes e tal. Mamãe disse, nós vamos ficar no Astor, onde tem todo artista passa, todo ator ou atriz que vem para Nova York para fazer algum trabalho, fica hospedado no Astor. Ficamos lá felizes da vida 3 dias. Aí chegou um amigo do papai, eu e papai e ela. Chegou um amigo do papai chamado Bernardino Pereira, que era um homem elegantíssimo, muito pão duro, miserável. Ele ficou uma época morando com o Russo do Pandeiro, e os dois eram assim de miseráveis, e eles botavam no ovo, eles escreviam a inicial para um não comer o ovo do outro. Que era Bernardino, B, e o outro R. E teve uma briga quase que de faca entre os dois, porque o Bernardino dizia que ele tinha alterado, tinha apagado a perninha para ficar R do B, enfim. E ele era um homem extremamente sofisticado, apesar de ser sobrinho do degolador. Era na época das guerras... da Revolução Farroupilha. Da Farroupilha, em que, por economia de bala, eles degolavam as pessoas. E o Bernardino chegou e disse assim, você vai ficar nesse hotel? Isso aqui é um hotel de artista. Não, vamos para o Savoy Plaza, que era um hotel onde hoje é a loja da Apple. Era perto do Plaza, que existe, do Hotel Plaza. Eu fiquei tão puto, minha mãe também. Mas papai é que mandava. Disse, não, isso aqui parece que esse hotel aqui é da Gentalha. Mamãe ficou ofendidíssima. Gentalha não, são artistas que se hospedam aqui. Para que você vai ficar num hotel que a gente está farto de conhecer? A gente mora no anexo e vai para um hotel semelhante. Aqui era em Times Square. Aqui que Nova York pulsa, os músicos, todo mundo fica aqui. Não houve hipótese. Isso me deu uma saudade, sabe? Ficou uma coisa assim. Quando eu ganhei um prêmio na TV Record, no programa que era semelhante ao... Essa Noite se Improvisa. Essa Noite se Improvisa, só que era com piada, cada um iam contando piadas. O último ganhava o prêmio, que era uma passagem econômica para Nova York. E eu ganhei com uma piada que era uma piada... Os temas eram assim, carimbo, não sei o quê. Aí era eu e Renato Cortial, os 2 finalistas. A última era assim, umbigo. Aí eu sei. Como é que é? É que quando foi criado Adão, era o primeiro homem, Adão, mesmo assim, tinha umbigo. Aí criou-se a discussão, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Finalmente, alguém resolveu a solução,
que Adão foi feito de barro. Então ele ainda estava bem molinho quando Deus perguntou: o que você quer de presente? E Adão falou: eu queria uma mulher. E aí Adão fez na barriga de Deus: ah, garoto! E aí ficou... Deus fez a barriga do Adão. Deus fez... Ah, garoto! Aí ficou um umbigo. E eu ganhei a passagem, fui para Nova York. Primeira coisa, no aeroporto, isso era 1900, onde eu fiquei com o Maltner um mês 67, inteiro lá. Hein? 67, porque você estava na Bienal. 67, eu estava participando da Bienal, em São Paulo. E aí, quando cheguei no aeroporto, peguei o táxi e falei para o motorista: vamos para o Hotel Astor. O cara falou: só se a gente viajar no tempo. O Hotel Astor foi destruído há 3 anos. Puta, aquilo me abalou. Eu digo: então, me solta na Broadway, em qualquer hotel. Fiquei num hotel bem vagabundo, não era um horror, mas não era um hotel de classe, nem um pouco. A diária era $7. $7. E o engraçado é o seguinte: eu não tinha a menor ideia dos conflitos políticos que estão acontecendo exatamente naquela época. Quando o táxi foi passando, tinham 3 negras lindas esperando o táxi, pedindo o táxi. Eu falei para o motorista: para, vamos dar carona para elas. Ele falou: o senhor está louco? Isso aqui é Black Panther, sei lá. Eu não vou parar. Eu não tinha a menor consciência do conflito. É uma coisa que até hoje eu não entendo. Como é que pode um ser humano odiar outro ser humano porque um é preto, o outro é branco, o outro é japonês? E então é tudo diferente, a alma é diferente, o que tem dentro é diferente. Você não vai receber, então, uma transfusão de sangue de um negro vai te matar? Eu fico puto com preconceito. Qualquer forma de preconceito eu odeio mesmo. Aí fui para Nova York, eu estava na Bienal, peguei a lista telefônica. Foi a Bienal Pop, conhecida como uma das bienais mais importantes de 1967, era a Bienal Pop, que pela primeira vez trouxe para o Brasil, de uma maneira representativa, artistas como Andy Warhol, o Lichtenstein, que é o Rauschenberg. E entre as pessoas que estavam expondo na Bienal, havia um tríptico do Jô Soares. Exatamente. Nexo, sexo e plexo. E tem um cara que eu peguei uma ponte aérea, o cara falou: Sr. Soares, eu estive na Bienal, não vi o seu trabalho, mas eu soube que você está também, além de tudo, você pinta, você está na Bienal. Eu digo: tá, meu trabalho foi aceito na Bienal. Eu vou lá voltar com a minha mulher e vou lá ver. Aí eu disse assim: olha, você está me tratando de uma forma tão generosa que é o seguinte. Aí ele falou: só tem um quadro lá que eu não entendi. Que eram 3 quadros, eram ligados por tubos de plástico e tinha uns carrinhos que andavam dentro. Eram 3 quadros enormes e terminava com esses tubos entrando na parte de baixo. E eu falei para a minha mulher: esse artista, esse sujeito aí tem uns culhões na cabeça. Era o meu quadro. Aí eu falei: hoje em dia é fogo, qualquer coisa. Mas você se mostrou um admirador tão grande que eu vou dizer: assim que acabar a Bienal, eu vou lhe dar de presente o meu trabalho da Bienal. Não faça isso. Está prometido, me dê o seu cartão. O cara me deu o cartão dele, eu vou voltar lá com a minha mulher e vou procurar. Você chega, a primeira parede à esquerda está ocupando a parede toda. Eu não sei como eu não vi isso. Vou mandar, assim que acabar, eu mando para você. Se o cara voltou lá, ele deve ter se cagado todo, pensando, imaginando que, de repente, ia chegar na porta da casa dele aquele quadro que, para ele, era uma monstruosidade. Aí eu estou em Nova York, eu digo: eu vou falar com o Roy Lichtenstein. Por que eu vou falar?
porque eu gosto tanto dele. Coisa de moleque maluco, né? Aí, como é que eu vou descobrir? Peguei a página, lista telefônica. Fui lá, Liechtenstein R. Só tinha um. Peguei o telefone, liguei, hello, Mr. Liechtenstein? Ele falou, yes. Mr. Roy Liechtenstein? Ele falou, of course. Eu falei, Mr. Roy Liechtenstein, the artist? Aí ele riu. Falou, yes, that's me. Aí eu falei, eu sou um artista plástico brasileiro. Eu já não era, para ele eu não era nem comediante, nem ator, nem escritor, nem redator, nada. Eu era o artista plástico Jô Soares. E eu tenho até hoje, tem carteirinha de artista plástico, que eles davam aqui, para quem participava da Bienal, tinha. Eu levei na carteira, claro. Aí eu disse, eu gostaria muito de visitá-lo, para ver o seu ateliê, ver o seu trabalho. Ele falou, mas claro. Eu falei, quando? Ele falou, amanhã pode ser? Eu falei, pode. 2 horas. Eu fui para lá, era no Bowery, na porta tinha uns 5 mendigos bêbados. Ele desceu, veio me receber, primeiro falou no interfone que ele tinha que descer para abrir para mim. Ele foi afastando os mendigos com uma gentileza. Sabe, excuse me, sorry, gentlemen. My friend has to pass, I'm sorry. E os bêbados falaram, fuck you. Fuck you, right? Eu entrei, era um elevador com porta pantográfica, e ele é que manejava. Ele dizia assim, eu sou meu próprio ascensorista. Cheguei, tinha um pé direito que era 2 vezes isso aqui. Tinha tubos que ligavam, que iam do chão ao teto, com aquelas coisas de eletricidade, com botões que você aperta, e aí aquela coisa, tinha uns ganchos que subiam e desciam onde estavam apoiados os quadros. E eu vi que ele estava fazendo um quadro que era de uma história em quadrinho. Estava a história em quadrinho pregada assim, ele olhava e pintava. É o seguinte, retícula por retícula. É um pintor renascentista. Aqui a gente achava que ele pegava uma máscara e passava o pincel assim, já ficava. Porque o Aguilar, o pai do Aguilar, tinha uma fábrica de botões. Então a gente usava a sobra dos botões, que ficavam aquelas placas enormes de plástico, toda furadinho, toda pontilhada. Aí você botava na parede, passava o rodo e ficava marcado na tela. Aguilar é o artista José Roberto Aguilar, com quem você dividiu um estúdio, junto com o Gontran Guanais, que faleceu esse final de semana. Faleceu, e que era tesoureiro do Partido Comunista. Tesoureiro da associação, junto com o Mário Schember. Agora, veja que maravilha. E o Mário Schember, que eu estou dando entrevista para o Bial. E quando eu falo o negócio do Mário Schember, eu falo sempre meio assim, porque o Mário Schember era um gênio. Eu vi cartas do Einstein para ele dizendo, você é um dos meus herdeiros. E esse cara ficou 2 meses na minha casa porque a polícia queria prendê-lo. De repente, o Bial, que é um doce, é uma pessoa de uma alma, de uma generosidade sem tamanho. Ele vira-se para mim e diz assim, aqui na primeira fila está a Ana, que é filha do Mário Schember. Me bateu uma emoção. Depois ela me mandou uma carta mostrando a referência. Estou aqui muito bem, sempre sem falar nomes, porque não podia. Ele estava escondido na sua casa. A irreverência com que a Terezinha, ele dizia que a Terezinha era a mulher mais inteligente que ele tinha conhecido. E a irreverência com que a gente tratava o Mário. Teve um dia que ele resolveu que ele queria pintar o cabelo para poder sair na rua. Se disfarçar para ninguém reconhecer. A Terezinha falou, você acha que você pintar o cabelo, vai ficar aquela pintura cor de abóbora, aquela coisa horrorosa, combinando com o seu sapato, que ele tinha um sapato cor de abóbora, que eu não entendo até hoje. Por quê? Mas, enfim, eu não vou pintar o seu cabelo, nem vou deixar você pintar o cabelo. Porque vão te reconhecer do mesmo jeito, vão prender e vão dizer, olha, o professor, além de comunista, é viado. Que era um cabelo pavoroso.
Jô, voltando um pouco ainda, você vai estudar na Suíça. Eu vou acelerar aqui um pouco, porque já estão... Mas você vai estudar na Suíça. Entre seus amigos na Suíça, tinham 2 gêmeos argentinos. Félix e Martim Gomes Álzaga. Eram iguais, aprontavam coisas incríveis. Um ia no barbeiro, cortava a barba. Deixava a barba crescer. Deixava a barba crescer, ia lá. Os 2 deixavam a barba crescer. Um entrava e dizia, eu quero cortar a barba, mas o senhor tem que colocar a cadeira de barbeiro na direção da Meca. Senão, em 15 minutos, a barba cresce toda. Ah, tá bom. Não botava, claro, fazia a barba. O outro esperava 15 minutos e ele entrava de barba igual. Eu avisei para o senhor. E de olhei para ele, vai ter que fazer de graça. E cortava. O barbeiro achava aquilo mágico, imagina. O barbeiro suíço, que era aquela coisa. A gente bagunçava tanto Lausanne, que era uma coisa impressionante. E você, na Suíça, se descobre um bom gonceiro. É. Agora, sabe o que me impressiona nisso tudo? Bom gonceiro é quem toca bongo. Que toca bongo. Era a minha volta, porque eu fiz exame para Oxford ou Cambridge, não deu para entrar, porque papai liga e diz assim, olha, você vai ter que voltar, porque seu pai, perdeu tudo. A gente tem que se mudar, inclusive, do Copacabana, ele foi morar num apartamento emprestado, um apartamento quarto e sala, na rua Farane, com a praia, que era da irmã dele. E eu fui morar num quarto alugado na Praia do Júnior, onde morava o Clóvis Bornai, que organizava aquelas coisas de boca de urna. Ele era super politizado. Sim. E eu morava nesse apartamento, num quarto alugado, e eu tinha um quarto de frente para a rua, porque tinha os quartos do fundo, onde moravam os estudantes panamenhos e costarriquenhos e tal. E eu ficava nesse apartamento, que era de um casal de poloneses fugidos, eram judeus poloneses, foragidos, refugiados no Brasil, e ele estava morrendo de câncer. E chegou uma hora que ele morreu, era câncer, morreu. A mulher quis se suicidar, tomou um monte de remédios, que eram remédios que ele tomava para o câncer, não fez efeito. Ela amarrou um cinto no chuveiro para se enforcar, se pendurou no chuveiro, quebrou o chuveiro, não deu. O que ela fez? Ela veio correndo e se atirou pela janela, morreu. Quer dizer, ela realmente queria morrer, não era um faz de conta, né? Não sei por que eu estou contando isso aqui, me marcou tanto isso na minha volta. E graças a Deus, meu pai e a minha mãe tinham um espírito de falar assim, Metia, dinheiro para a comida de amanhã já está aqui. O de depois da manhã, amanhã eu vou sair para batalhar. Porque senão eu tinha me matado. Né? Voltar 17 anos, voltando depois de ter feito o exame para Oxford e Cambridge, chegar e enfrentar essa realidade, é porque meu pai e minha mãe eram geniais, tinham um humor. O humor é salvador. Tinha um humor enorme, um senso de humor, uma generosidade imensa. Então não me abalou, porque senão era para, sabe, nessa idade, o moleque está voltando, o que ele quer? Ele quer o Jaguar, né, ou quer um carro conversível, quer não sei o quê. Senão ele se mata ou enlouquece, como o nosso que está no livro, o nosso Joãozinho. Que foi seu colega. Que foi meu colega também. Jô, você começa também, então, a se virar como artista no Rio de Janeiro, começa a fazer um bico daqui, outro dali, aparecer em televisão, e no teatro tem uma história engraçadíssima, uma das primeiras peças que você faz é o Alto da Compadecida, do grande Ariano Suassuna. Eu entrei substituindo o bispo. Já deu de cara um problema, porque eu não usava calça, usava só a cueca. Quer dizer, não há necessidade de botar calça, um calor, filha da puta, não.
estou de batina. E tem uma hora que todo mundo deitava, que estava todo mundo morto, e o Aurimar Rocha ficou indignado porque eu estava sem calça. Mas estou de cueca. Mas, enfim. E aí o Haroldo Costa fazia o Cristo Negro, que é um homem lindo. O Haroldo Costa, uma beleza de um homem, e tinha uma perna mecânica. Então ele usava uma meia marrom escura, para usar a sandália, né? E fazia um Cristo espetacular, espetacular. Só teve um dia que ele se atrasou na matinê de domingo, porque ele estava na casa do Guilherme Figueiredo, ouvindo uma peça que era uma peça para um ator negro. E ele ficou bebendo e tal, atrasou, mas tudo bem. Sei que ele teve que ser substituído. Quem vai fazer o papel? Quem veio substituí-lo foi Jorge Loredo, que era o Zé Bonitinho. Então, ele numa noite da semana, ele era o Zé Bonitinho, e no resto da semana ele era o Cristo. E se pintava de preto, porque no Brasil tem isso, cara. Ele era mulato, claro, o irmão dele, o João, que dirigiu o programa meu num período, era um mulato escuro, né? Mas aí o Aurimar dizia assim, não, mas você não é preto. Ele dizia, não, eu tenho sangue negro, claro que eu sou. Não, tem que ser preto, preto. Então o que é? Você vai se pintar de preto. Então ele se pintava de preto. Quando ele entrava, o Agildo, ajoelhado ao meu lado, começava, mami, oh mami, oh mami. Ficava fazendo o Al Jolson do meu lado. Swanee River, but I... E eu dizia, não faz isso, Agildo, pelo amor. E ele entrava de Cristo, com todo pintado de preto. E tinha um gestual que lembrava o Zé Bonitinho. E tinha umas coisas que ele fazia assim. Minha mãe, sabe? Eu dizia, é o Zé Bonitinho. O Cristo é o Zé Bonitinho, não tem por onde. João, você vem para São Paulo por sugestão da sua A Terezinha. primeira mulher, a Terezinha Austrégésio, que, aliás, contracenou Muito. com a Fernanda. No Grande Teatro com a Fernanda Montenegro, que hoje quase me matou. Pega uma ponte aérea, só isso já é a ponte aérea é uma modalidade, desconta no juízo final. Às vezes você pegou a ponte aérea, a senhora, dona Fernanda, a senhora pegou a ponte aérea, vai para o céu, entra direto. Ela me faz isso, vem para cá. E a Terezinha fez muitos espetáculos do Grande Teatro, onde a Fernanda Montenegro inventou a maneira de se interpretar a televisão, que era com o verdadeiro naturalismo. Não era realismo babaca, não. Era com verdade, todo o personagem. E ela fez grandes papéis no Grande Teatro. Olha, eu fiz alguns também. Eu só tinha um problema porque o Sérgio Brito cismou que tinha que me chamar José Eugênio Soares. Então, no crédito, aparecia eu assim, José Eugênio Soares. Eu disse, mas o que é isso? Não é. Serginho, eu não sou. Eu sou Jô Soares, artisticamente. Não sou José Eugênio Soares. O Sérgio tem umas coisas tão engraçadas. Ele foi umas 9 vezes ao programa. De entrevistas. Ele pedia, traz o Sérgio. Chegou uma hora que não dava mais, que ele tinha vindo já 9 vezes, sei lá. Aí ele ligou dizendo, olha, fala para o Jô que eu preciso ir, que eu estou lançando a minha biografia, onde pela primeira vez eu faço uma revelação. Eu vou dizer que eu sou gay. Mas isso é uma revelação?
ele acha mesmo que é uma revelação. O Max Nunes, que é quase tão escroto quanto eu, virou, não, é ótimo. Ele vai dizer que é gay. Aí então você aproveita e aponta para ele e fala, sois gay, que era o personagem do reizinho que eu falava, sois rei. Aí eu mandei trazer, claro. Aí ele contou coisas inacreditáveis. Ele falou, uma vez numa estação de trem, isso é quando ele estava bom com a voz, né? Quer dizer, minha voz agora não tem mais problema, graças a Deus. A Glorinha resolveu o meu problema de voz. Aí ele falou que ele estava numa estação de trem e viu um rapaz muito bonito, se insinuou, o rapaz topou, aí em vez de pegar o trem, eles foram para um hotel, na estação, um quarto de hotel. Ele falou, aí eu amarrei ele na cama e dei uma surra de cabide nele. Eu falei, meu Deus, mas essa que é a grande revelação. Serginho, um homem que tanto fez pelo teatro brasileiro, tanto fez. E aí, vai chegar um gordo, filho da puta, e contar essa história. Mas só contei porque ele contou na televisão, não estou inventando. E na hora que ele falou isso, foi assim. Mas como... E aí, Sérgio, e aí? Ele queria, ele estava pedindo. Jô, você vem para São Paulo e faz um grande sucesso em São Paulo, seu primeiro grande sucesso nacional. É um programa de humor, um sitcom chamado Família Trapo, onde você fazia o Gordon, que era o mordomo, junto com dois grandes amigos seus e dois espetaculares humoristas e atores, né, o Otelo Zeloni e o Ronald Golias. Um dia você escrevia a parte do Golias, né, na maioria das vezes. Um dia você liga na casa do Carlos Alberto, de Nóbrega, que escrevia Família Trapo junto com você, e fala, olha, o Carlos Alberto não está, ele está na casa do Golias. O que você fez? Eu liguei para o Golias, ele atende, porque ele é dessas pessoas que não pode tocar o telefone, seja ele onde estiver, ele, alô, ele atende. Tocou o telefone, ele atende. Alô? Eu falei, é o Golias? Ele falou, sim, ele não reconheceu a minha voz. Imediatamente eu falei, ô, Golias, aqui é o doutor Paulo. Doutor Paulo Machado de Carvalho, minha flor. Ô, doutor Paulo, tudo bom, doutor Paulo? O Carlos Alberto me conta depois que estava do lado, aí falou, olha, o que ele pedir para você, me põe junto, me põe também, que eu estou para renovar contrato, me põe, eu topo, o que for eu topo. Aí eu falei, ô, minha flor, sabe o que é? O Lions está comemorando 80 anos e me convidaram, querem me fazer uma homenagem. Então, eu queria entrar com você, de braço dado com você, você vestido naquele velho que você faz naquele personagem, que é o Bartolomeu. O nome do personagem era Bartolomeu Guimarães. Mas eu falei, Bartolomeu Gonçalves. Ele falou, é Guimarães, doutor Paulo. Que Guimarães? Não quero Guimarães. Que Guimarães? Eu quero... Você está com má vontade? Não, doutor Paulo, não. É que o nome do personagem é Bartolomeu Guimarães, entendeu? Que fala assim, foi. Você está gozando na minha cara isso? E o Golias tinha uma insegurança do tamanho do talento dele, o que é comum a nós todos, atores. Nós somos um poço de vaidade que só se equivale ao poço de insegurança. Se sai uma crítica ruim, você acha que está no dia seguinte, no viaduto do chá, todo mundo passando e dizendo, você viu o que falaram, não sei o quê? Então, eu digo, olha, Golias, eu quero que você faça aquele velho. Aí ele odeia fazer o personagem, odeia, porque ele acha lento. Na televisão ainda vai lá, mas ele queria que fizesse no show. Aí ele falou, doutor Paulo, não seria melhor o Bronco? O Bronco?
Se eu quiser o bronco, eu ligo para o meu filho, para o Paulinho, ele me dá o telefone desse bronco. Não, doutor Paulo, o bronco sou eu. É aquele personagem que faz assim, começou a fazer o bronco no telefone. Ô Crides, fala para a mãe que não sei o quê. Aí, silêncio, eu falei, você está gozando com a minha cara, é isso? Imagina, doutor Paulo, de forma alguma. É o seguinte, doutor Paulo, é que esse personagem que o senhor quer que eu faça, ele é muito lento. Então, eu faria o bronco, que é mais... Eu entrava de Bartolomeu Gonçalves, ele já trocou o nome, para não contrariar. Eu entro e aí eu faço um bocadão, como quem estivesse falando com uma criança retardada. Eu faço um bocadão do bronco, que é aquele que fala Crides, e faço um bocadinho do Bartolomeu. Eu falei, então tá, pode deixar, não, desculpa ter ligado. Não, eu faço. Então toma nota do endereço para saber onde é que é. Pois não, doutor Paulo. Avenida Pacaembu, ele falou, só um instantinho. Lúcia, que era a mulher dele, né? Eu já falei que ao lado do telefone tem que ter papel e lápis. O que é uma coisa que já aconteceu com todo mundo aqui, né? Na hora que você precisa do papel do lápis para anotar uma coisa, não está. Aí eu do outro lado falando, já anotou, minha flor? Só um momentinho, doutor Paulo. Aí passou um tempo, ele disse, pronto, doutor Paulo, já estou aqui, pode passar. Aí eu tinha falado, Avenida Pacaembu, 1690. Aí ele falou, pronto, doutor Paulo, já anotei. É Avenida Pacaembu. E o número, aí eu falei, peraí, você está com lápis? Estou aqui. E o papel? Também está aqui na mão já, doutor Paulo. Então faz o seguinte, limpa o cu com papel. Pausa. E ele fala, Pacaembu eu já peguei. Só falta o número, doutor Paulo. Não, minha flor, não é número, é limpa o cu. O cu com papel, você tem cu, limpa o cu com papel. Pois é, Pacaembu. Se eu não me engano, é 1000. Aí eu não aguentei, comecei a rir, dizer, Golias, é o Jô, Golias, é o Jô. Pausa, e ele, doutor Paulo? Doutor Paulo? Ainda bem que tem testemunha viva. Aí depois o Carlos Alberto me disse que ele pensou que o doutor Paulo tinha pirado e que tinha começado a imitar o Jô, de repente. Grande talento, grande amigo, com coisas peculiares. Uma vez eu saí pela Avenida Consolação, ao lado do teatro tinha uma tinturaria, ele passou comigo, viu um paletó pendurado, isolado. Ele disse, espera, vou comprar aquele paletó. Eu falei, não, vamos embora, isso aqui não é loja. Não, entrou, chamou o cara. Quanto é aquele paletó? Golias, né? Essa é boa, seu Golias, é boa. Não, quanto é o paletó? Não, esse paletó está aqui para lavar. Tá, liga para o dono. O cara ligou para o dono. Eu querendo ir embora. E o dono não acreditava, né? O dono dizendo, quem é que está passando esse trote? Aí eu peguei o telefone e falei, não, olha, ele é doido, mas é ele mesmo. Ele está vidrado no seu paletó, ele quer comprar o seu paletó. Aí o cara, põe ele na linha. O Golias pegou de novo o telefone e falou, Golias, é uma honra você querer o meu paletó. Não custa nada, é presente meu para você. Olha, muito obrigado, fico muito agradecido. Pegou o paletó e já saiu vestido com o paletó. Olha, está vendo? Eu sabia. Jô, enfim. Você disse que teve 3 mulheres fundamentais na sua vida. Métia, que a gente já falou, a Terezinha, que a gente falou um pouco, e a Flavinha. É verdade. Sendo que
são 3 mulheres muito importantes na minha vida, e só que, apesar de estar separado há anos, eu acho que ninguém separa o amor. A Flavinha, aliás, está aqui, né? Em algum lugar está aí, bonita. É a mulher da minha vida. Disso ninguém escapa. Terezinha era maravilhosa, também foi muito importante na minha carreira, na minha vida, porém, a Flavinha, eu não consigo fazer aquele coração lá em cima, então faço aqui mesmo. É a mulher da minha vida, o que eu vou fazer, né? Há quanto tempo você não sobe no palco para fazer uma peça de teatro? Como ator, como diretor, você fez? Bom, eu fiz 5, 7 espetáculos solo, que eu não chamo de stand-up, porque não é. Eram vários personagens. Paulo Otran me viu fazendo um número de experimentar um paletó em frente a um espelho imaginário. Depois ele foi lá dentro e falou, isso é um número de grande ator, isso é de ator. Eu fiquei tão comovido, porque, porra, era a palavra do Paulo Otran, com quem eu já tinha feito pontinhas e escrito adaptações para o Tony Acelli Otran, TV Mistério, né? Então, é um ator fazendo um one-man show, fazendo vários personagens inteiros. Agora, isso tem relativamente pouco tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá. Mas subir num palco para interpretar alguém numa peça, contracenando com alguém, tem muitos anos. A última coisa foi Tudo no Escuro, que eu fiz no teatro também, Princesa Isabel, e um dia eu olho, tinha 2 andares, né, no Teatro Princesa Isabel e Ipanema, eu olho em cima, tem uma moça linda, em pé, de cabelo comprido, linda. Aí eu falei, ué, quando acabou, no intervalo, eu chamei o administrador e falei, escuta, quem é aquela menina linda que está ali olhando assim, em pé, assistindo? Assim, é a filha da Fernanda Montenegro, Fernandinha. Eu falei, puxa, a primeira imagem que eu tenho da Fernanda Torres, que é esse talento múltiplo que a gente tem, a benção de ter a mãe e a filha com talento. Isso chega a ser insuportável, sabe? Mas você vai voltar ao palco. Agora eu vou voltar, vou fazer um papel numa peça que se chama A Noite de 16 de Janeiro, que por acaso é a data do meu aniversário, meu dia, né? E é de uma mulher chamada Ayn Rand, que é uma filósofa conservadora, ídola dos banqueiros americanos, filósofa criada de uma filosofia que eu não me lembro o nome agora. Objetivismo. Objetivismo, isso. E, ao mesmo tempo, ela tem livros assim da importância do egoísmo. É uma mulher absolutamente louca e ela odeia a peça, porque a peça faz um puta sucesso e não tem nada a ver com o que ela pensa. Ela já tentou trocar o nome da peça, não adiantou. Onde faz a peça sucesso, os jurados são escolhidos na plateia, que se passa num tribunal. Então, você escolhe 12 jurados da plateia, a peça tem 2 finais, se ela é culpada ou se ela é inocente. A peça foi montada em 1949, no TBC, quando era semi-amador, e tinha um português dono de um bar em frente ao TBC, que adorava teatro e assistir tudo. Aí o Paulo Otran, que fazia o promotor, falou o seguinte, vamos convidar o seu fulano para ser o chefe dos jurados. É uma homenagem que a gente faz a ele. O português ficou alucinado, ficou encantado, aí correu a peça toda, aí ele tinha que dar o desfecho, que era se era culpado ou inocente, né? Aí perguntaram, o júri já chegou a uma conclusão? Ele levantou e disse, já, meritíssimo. E qual é o resultado? A culpada é inocente. Fecha o pano.
E tchau. Jô Soares, parabéns antecipados pelos seus 80 anos e pela sua extraordinária vida. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito. Obrigado, obrigado, obrigado. Como é bom. Como é bom vir ao mundo para isso. E tem coisas assim que acontecem. Tem um morador no meu prédio que mora no 6º andar. 6º andar é Júlio. O cara tem um filhinho, que é um filho... que é filho, é adotivo, mas para mim é filho. Que foi, há uns 3 anos, foi lá em casa, no negócio de travessuras, ou... como é? Gostosuras ou travessuras. Ele entrou no meu escritório, uma coisinha desse tamaninho, cabelinho todo encaracolado, as crianças todas em volta, travessuras ou doçuras, ou gostosuras. Ele parou em frente a um ovo que eu tinha no escritório, um ovo. Ele parou e ficou assim, ovo, ovo, é ovo. A pessoa não quer doce, ovo. Eu digo, você gostou desse ovo? É seu. Dei para ele 2 ovos. É meu amigo. Aí teve uma coisa no colégio que ele falou para o pai que tinha que levar um amigo. Ele falou para o pai, eu vou levar o Jô. O pai falou, é 8 horas da manhã, meu filho. O seu amigo leva uma vida mais noturna. Mas ele é meu amigo. E aí o pai dele me mandou um vídeo dele tentando ler o meu livro, onde ele fala, Jô, uma biografia desautorizada. Eu falei, é isso mesmo. Me fez conhecer uma pessoa super generosa, que sabe tudo da Ayn Rand, me trouxe um livro, preciso te mostrar o que ele me trouxe, uma biografia, sem falar na generosidade dessa amizade descoberta assim, por acaso, graças ao meu amigo, que por acaso ele é pai do meu amigo, só isso. E a Cristiane, que é mãe do meu amigo, se eu não me engano, é capaz de estarem até por aqui, não sei, acho que sim. Então, obrigado, obrigado. Palmas para você, Júlio. Meus queridos, muito obrigado. Eu gostaria de dedicar essa noite a Fernanda Montenegro. Sabe também, Fernanda, por que eu fico muito feliz de poder dedicar isso aqui a você? Que é o seguinte, teve um final de ano de Globo, que tem aquelas festas que eles fazem para os publicitários, então geralmente são umas festas horrorosas. E fica todo mundo lá assim, fazendo papel de bobo, como se estivesse gostando. Quando terminou, eu falei, eu gostaria de pedir licença para dedicar essa noite a Fernanda Montenegro, que está aqui com a gente. É a Fernanda Montenegro. Todo mundo aplaudiu muito. Na edição, tiraram fora. Vejo o que é a inteligência. A falta de... Obrigado, Fernanda. Beijo.